E aí, galera da internet, sou eu, professora Lorenza, e hoje eu vou falar com você sobre o atendimento especializado no Enem. Isso mesmo, quem tem direito, como fazer, como solicitar, o que acontece nesse atendimento especializado. Fica comigo até o final do vídeo. Você sabia que pessoas com cegueira, pessoas surdas, pessoas com déficit de atenção, dislexia, autismo, todas essas pessoas têm direito a um atendimento especializado e muito mais, né? Além dessas pessoas, as gestantes também e muito mais. Além dessas pessoas, as lactantes também têm um atendimento especializado no dia da prova. Mas como funciona esse atendimento especializado? No dia da prova, o estudante, né, o candidato que está ali prestando o Enem, ele tem direito a uma oportunidade, né, de equidade no dia da prova. Uma pessoa cega, ela precisa de recursos para que ela possa fazer a prova do Enem em equidade com as outras pessoas. Por exemplo, ela não é totalmente cega, então ela vai ter direito a uma imagem ampliada da prova. Então ela vai ter letras maiores, ela vai ter, se ela precisar, ela tem o braille, se precisar ainda, ela tem acesso a um programa de computador que vai fazer aquela leitura para ela, né, com aquela voz robotizada, e ela vai ouvindo as questões e ela pode voltar quantas vezes for preciso. E eu acho isso muito melhor do que o ledor de prova, né? Porque eu acho que a pessoa fica um pouco agoniada toda hora pedindo, volta a alternativa, lê novamente, porque quando ela tem acesso ao próprio computador, ele ir e voltar quantas vezes for preciso, isso fica mais fácil. A pessoa surda, ela tem direito a ter 3 intérpretes na sala de aula, né, para ele fazer o revezamento. Ele pode sim usar esse recurso, isso vai ajudar ao processo do dia da prova, né, porque estão várias instruções no dia da prova que ele vai precisar desse atendimento especializado. A pessoa que ela está lactante, o que é lactante? É aquela mãe que está amamentando um bebê. Se o bebê tiver até 6 meses, ela vai, no ato da inscrição, marcar que ela está nessa condição e depois ela vai enviar um comprovante. Que esse comprovante, normalmente, é uma declaração. Essa declaração, normalmente, é um atestado médico do pediatra da criança, dizendo que a criança está em processo de amamentação e tem tantos meses de vida. A criança até 6 meses, ela deve ser amamentada exclusivamente, né, no seio materno, pelo leite materno. Então, a criança até 6 meses tem esse direito e a lactante também. Então, ela tem que calcular o tempo de vida que a criança vai ter no dia da prova do Enem. E sim, ela vai ter direito a amamentar o seu filho, né, que vai ficar em outra sala com o cuidador. E no momento que houver necessidade, o fiscal vai junto lá para acompanhar a amamentação e volta quantas vezes for preciso durante o período da prova, né? Lembrando que a criança não tem outro tipo de alimentação, né? Ela é um mamífero, precisa mamar na mãe, então por isso que isso acontece. Agora, crianças maiores que já têm outra introdução alimentar, aí esse direito não é concedido normalmente, né? Até 6 meses de vida. O idoso, ele também tem o direito garantido, né, no Enem. Por exemplo, a gente sabe que tem lugares que o candidato vai fazer a prova e tem escadas, né, muitas escadas e tal. Então, o idoso, ele tem dificuldade de locomoção, dependendo do caso. Então, ele pode sim solicitar, né, que ele tenha essa dificuldade de locomoção por ser idoso. E aí eles vão direcionar a inscrição dele para um local de prova que seja térreo, né? Ou então vou colocar ele numa sala térrea, né? Para que ele não tenha necessidade de subir escadas, né? Numa locomoção muito complicada, uma escola de difícil acesso. Tudo vai ser pensado em prol de dar assistência a ele nesse momento. Aos casos, né, de candidatos autistas, TDAH, dislexia, esses casos são mais específicos, né? O laudo vai ser avaliado e eles vão liberar as condições especiais conforme o caso do laudo, né? Porque os outros são mais padrões, esses são mais específicos, porque vai depender muito da condição
do candidato. Geralmente, o autista, o TDAH, o disléxico, ele vai ter acesso a um ledor de prova. O que é o ledor? É uma pessoa contratada pelo INEP, né? Supostamente especializada, treinada para isso. E a pessoa vai ler a prova no dia do Enem, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Vai lendo as questões no ritmo do candidato, né? Conforme ele vai falando, lê a primeira, lê esse texto para mim. Pode voltar? Pode ler de novo? Né? Sempre com muita atenção, muita educação. E o ledor, ele tá ali para isso, né? Ele tá trabalhando nesse momento para ajudar, né? Para que o processo ocorra tranquilamente e que o candidato possa ser assistido conforme a sua necessidade. Outra coisa que ele vai ter nesse dia geralmente ele tem 60 minutos a mais. E esse tempo faz toda a diferença, né? Porque a pessoa que tem uma dificuldade, né, de concentração, a pessoa que tem uma dificuldade na leitura, no caso do disléxico, ele precisa realmente de um tempo a mais de prova. E isso pode ser a diferença entre a aprovação e a reprovação desse tipo de candidato. Em alguns casos, né, de autismos mais severos, é possível também ter um transcritor. O que é isso? É uma pessoa que vai transcrever a redação. A pessoa vai falando e ela vai escrevendo. É possível, ela vai marcar o cartão para ela. Porque dependendo do caso, essa assistência é necessária no dia da prova, né? Então, tudo vai depender do laudo. Por isso que antes mesmo da inscrição, você tem que correr no médico e ter o laudo atualizado na sua mão, dizendo quais são as suas necessidades, né? Isso tudo tem que ser muito bem detalhado para que você envie no prazo correto, que geralmente ele é logo após a inscrição, né? A inscrição acontece ali por volta de maio e logo após vai abrir esse período para você enviar a documentação. Se o INEP rejeitar essa documentação, tem como você recorrer. Então, não deixe de garantir o seu direito e, se precisar, recorra. A pessoa com deficiência física também tem o atendimento especializado no dia da prova do Enem. Então, ele precisa marcar qual é a sua deficiência. Se a pessoa usa muletas, se a pessoa usa cadeira de rodas, né? Porque precisa ter um lugar de fácil acesso, né? De rampas para poder a pessoa conseguir acessar. Um local térreo, normalmente, né? Para que não precise usar escadas. Às vezes, a sala é só aquela cadeira de braço, aquela universitária. Vou colocar a foto aqui para você. Às vezes é só essa cadeira. E o candidato da cadeira de rodas, ele não consegue, né, usar essa cadeira porque ele está na cadeira de rodas. Ele precisa daquela mesa plana. E algumas escolas têm e outras não têm. Então, aí também a cadeira de rodas não encaixa em qualquer mesa. Tem que ser uma mesa especial para ela encaixar. Então, tudo isso tem que ser pensado. Por isso que você tem que solicitar esse atendimento especializado com antecedência. Não pode chegar lá no dia do Enem e falar, eu preciso disso. Não vai acontecer. E você vai acabar sendo prejudicado. Tem que tomar conta disso. Outro candidato que tem o acesso, né, especial no dia da prova é o quê? É o travesti e o transexual. Isso mesmo. Ele tem um período para incorporar o nome social, mesmo que não esteja na identidade. Mesmo que ele não tenha feito o processo e o nome social esteja na identidade, ele tem direito dessa solicitação no INEP depois do período de inscrições. E esse nome social vai vir, inclusive no caderno de questões, na redação, tudo vai aparecer o nome social, para que não haja constrangimentos para esse candidato num dia tão importante, né? No dia da prova do Enem, gente. A gente não pode pensar em outras coisas. A gente tem que focar tudo para conseguir o nosso resultado. Lorenza, e se houver um imprevisto, né? Eu não sou deficiente, eu não tenho uma condição especial, mas aconteceu um acidente na minha vida, né? Um mês antes do Enem, eu sofri um acidente e eu tô precisando de ajuda pro dia da prova. O que fazer? Você vai ligar para o 0800 61 61 61 de atendimento ao usuário lá do Enem e eles vão tentar fazer a melhor maneira para te ajudar a não perder a prova no dia. E se eu tiver internado no dia da prova, pode acontecer?
A pessoa pode estar internada por milhões de motivos no dia da prova do Enem. Então, você vai ligar também para esse número 0800 61 6161 e vai, né, atestar essa sua condição próxima à prova. Então, se o hospital tiver condições, o exame será aplicado lá numa classe hospitalar, né? Mas vai depender muito da condição do hospital, da sua cidade, onde você estiver internado, né? Não são todos os hospitais que o candidato consegue realizar a prova, mas alguns no Brasil isso já é uma realidade. Então você tem que pelo menos tentar, né, para ver se isso é possível na sua região. E a gestante? A gestante também, né? Igualzinho o idoso, ela testando que está grávida no momento da aplicação da prova do Enem, tanto no primeiro dia quanto no segundo, ela vai ter uma adaptação também das instalações, para que ela não precise subir escadas, né? Para que ela fique numa escola de fácil acesso. Inclusive tem um direito a um apoio dos pés, assim, né? Ela vai conseguir apoiar as pernas, os pés, para que não haja inchaço, porque a gente sabe que quando a pessoa está grávida, né? E eu sei porque eu sou mãe também, ela acaba ficando muito tempo sentada e as pernas incham. E isso dá um problema de circulação, uma situação muito desagradável. Então, quando apoia a perna, consegue esse suporte, facilita muito. Inclusive, a gestante tem esse direito, então ela precisa informar essa condição antes do Enem. Como pedir o meu atendimento especializado no Enem? Então, você já sabe de tudo que você tem direito. Então, no momento da inscrição, você tem que ficar muito atento, porque você vai ter que marcar a sua condição ali e depois você vai ter um momento para enviar esses comprovantes. O único que vai ter o momento depois de fazer a solicitação é o transexual ou travesti. Esse sim vai ter um momento específico de solicitar o nome social, né, na prova, mas todos os outros precisam ficar atentos para fazer essa solicitação no momento da inscrição e após o envio dos documentos comprobatórios. Lembrando que se eles não forem aceitos, você tem que ficar de olho a todos os prazos, porque você vai ter 4 dias para fazer o recurso, né? E esse recurso é muito importante, não deixa para lá, é o seu direito que está em jogo. Gostou do conteúdo? Espero que sim, espero que isso ajude a muitas pessoas que têm essa necessidade especial no dia da prova do Enem. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Se você tem sugestão de vídeo, também deixe seu comentário aqui para mim, que eu vou analisar e vou tentar te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, se alguma dúvida não foi solucionada, deixa também seu comentário, deixa seu like no vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. Inscreva-se no nosso Instagram, que vai aparecer aqui para você. Siga nossas redes sociais. Estamos aqui para te ajudar e ajudar a mudar o seu futuro. Eu sou a professora Lorenza e assista todos os outros vídeos.